Boa tarde a todos da Estação X. Meu nome é Emerson. Hoje é 5 de fevereiro de 2015 e devido a pedidos de muitas pessoas aqui, eu estou gravando esse vídeo com um pequeno resumo sobre aquele material que eu havia comentado no grupo. Meu objetivo é fornecer algumas informações com base em documentos americanos não mais classificados como secretos. As relações apresentadas aqui podem não representar a verdade completa dos fatos, mas nos dá uma boa ideia de que estamos passando nos dias de hoje, no que diz respeito ao caos climático, o emprego em escala mundial da geoengenharia do clima e, por último, o papel do Brasil neste cenário. Tá, eu preparei o material aqui escrito, eu vou ler para não me perder e manter o raciocínio das ideias de uma maneira correta. Bom, inicialmente eu não pretendo ficar famoso com este vídeo, tá? Ao contrário, estou fazendo isso para agilizar o processo de informação e me sinto no dever de compartilhar parte dessa informação, desse estudo, com vocês. Gostaria de agradecer o Ronesier pelo incentivo, pelo Afonso Paz, pela Sheila Machado, Dinarte Araújo, Jeta Souza, César Vera Cruz, o Bruno Fico e a todos os outros que vêm me incentivando na busca dessas informações. Propósito: breve apresentação da geoengenharia, da Guerra Fria ao questionável aquecimento global, a participação do Brasil neste cenário. Então, uma pequena introdução sobre o controle climático. O início da geoengenharia. Em 1889, Júlio Verne, em seu livro From the Earth to the Moon, da Terra para a Lua, e depois em seu segundo livro dessa mesma sequência, também em 1889, The Purchase of the North Pole, a aquisição do Polo Norte, já mencionava, mesmo que em ficção, o uso de técnicas para alterar o clima e controlar a temperatura. Fala-se nessas duas obras até do uso do HAARP, tá? O termo que conhecemos hoje. A história do desejo do controle do clima remonta à antiguidade através de mágica, danças e etc. Mas a expansão em pesquisas e práticas dos projetos de modificação climática, entenda isso como geoengenharia, cresceu dramaticamente a partir da Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. Em 1966, o representante do Congresso sobre modificação climática, Lawton Hartman, declarou 3 razões do porquê de rever a história sobre o controle climático e sua importância, e dividiu a história do controle climático em 5 períodos interligados. A Guerra Fria. O aquecimento da geoengenharia, de 1945 a 1991. Voltando para 1959, o governo americano criou o documento Modificação Climática, Programas, Problemas, Regras Oficiais e Potenciais, que foi publicado somente em maio de 1978. Esse documento consta de mais de 500 páginas, traçando todos os aspectos envolvidos no tema da geoengenharia climática. Entenda aqui todos os aspectos conhecidos até aquela época. Tá? E isso foi evoluindo com o passar dos anos e da tecnologia, do desenvolvimento da tecnologia. Os principais pontos dentro da Guerra Fria foram a corrida armamentista, a dominação econômica e política, a corrida espacial e a manipulação e controle climático. Em 1961, agora falando especificamente sobre o Brasil, foi um ano-chave para o Brasil. Politicamente, o Brasil passou pela transição de 4 presidentes neste ano: Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, Ranieri Mazzilli, João Goulart. No fim do governo de João Goulart, entrou o regime militar. Voltou como vice ou encarregado o Ranieri Mazzilli e finalmente, em 15 de abril de 1964, Castelo Branco. A CIA investigava e atuava no Brasil ativamente desde
aproximadamente em 1960 e 1961. Pode verificar isso no documento Weather Modification: The Evolution of an R&D Program into a Military Operation. Por que o Brasil passou a ser alvo dos Estados Unidos e da CIA e da União Soviética? Na época era a União Soviética ainda e não Rússia. Em 1961, no Brasil, foi criado o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e todo e qualquer país que possuísse tecnologia espacial poderia desenvolver meios de controle e manipulação climática. A partir de 1961, os Estados Unidos, por intermédio da CIA, iniciou os testes e emprego da geoengenharia no Brasil, parte em parceria com o INPE. Ou seja, o governo brasileiro sabia do que estava acontecendo e começou a desenvolver testes nessa área de controle climático. Em meio disso tudo, em 1977, em Geneva, os países capazes de desenvolver tecnologias de geoengenharia assinaram o acordo da Convenção de Modificação de Meio Ambiente, o qual propunha o uso da geoengenharia somente para fins pacíficos e locais, que não afetasse nenhum outro país pertencente a esse acordo. Inicialmente, 51 países assinaram esse tratado, mas com o passar dos anos, apenas 36 países mantiveram o acordo ativo. Depois disso, surgiram inúmeros acordos climáticos, os COPs, o Rio+20 e por aí vai. Porém, durante esse meio tempo, tanto a China como os Estados Unidos e a União Soviética utilizaram o controle climático tanto pacificamente como em ataques. Veja o uso dos Estados Unidos na Indochina, no Vietnã, na Guerra do Vietnã, que eles fizeram o uso da geoengenharia. A seca da Califórnia, a alteração do regime de chuvas na China. A Rússia queria expandir territorialmente, pois grande parte do território era improdutivo, coberto por gelo. A ideia dos russos era de elevar a temperatura da Rússia em 1,7 graus Celsius, e para isso iniciarem o aquecimento global na zona equatorial. Por que na zona equatorial? Que é a área mais fácil de ser aquecida devido às características ionosféricas. Hoje sofremos as consequências desses experimentos. Os Estados Unidos e a China também têm grande parcela de culpa, pois qualquer alteração climática em escala continental influencia globalmente o clima. No estudo de 1959, sabia-se das possíveis consequências do emprego da geoengenharia e hoje presenciamos isso. Rio+20, Introdução de uma liderança mundial. Imagine que existe uma forma de controlar o clima do mundo e com isso ditar o que cada país pode ter, fazer e produzir. Sabendo da existência disso, surgiu a necessidade de criar ou buscar uma liderança mundial, para que dessa forma mantivessem uma organização aceitável do clima e sistemas econômicos produtivos mundiais. Porém, é difícil agradar a todos, pois todos querem o poder e ninguém quer abrir exceção ou fazer concessões. Com isso foi criado o termo aquecimento global, para mascarar o processo de degradação ambiental climática iniciado por todos esses governos, no qual culparam todos os seres vivos da Terra pelas emissões de CO2 na atmosfera. E hoje existem vários geólogos, climatólogos e físicos que derrubam essa teoria do aquecimento global. E o meu objetivo não é comentar isso nesse vídeo. O papel do Brasil na geoengenharia. Desde 1961, o Brasil vem sendo área de testes e empregos da geoengenharia, como eu mencionei anteriormente. O INPE tem hoje parceria com a Alemanha, Argentina, Áustria, China, Estados Unidos, França, Índia, Inglaterra, Itália, Japão, México, Rússia, com a própria ONU, Reino Unido e Moçambique. Vejam quantos projetos de geoengenharia estão presentes hoje no Brasil. Tá? Então, isso não é uma coisa nova, vem desde 1961 e agora está sendo aplicado mais efetivamente.
Tenho todos os documentos que provam isso que eu mencionei. O que a gente pode esperar do futuro? Tá? Sempre sofremos as consequências causadas pela busca do poder dos governos mundiais. Agora, teremos que nos adaptar às mudanças climáticas e todas as implicações causadas por isso. Seca, inundações, falta de energia, problemas na agricultura e pecuária, escassez de alimentos, de empregos e muito mais. Queria agradecer a todos e, voltando a frisar, que eu não sou dono da verdade e que tudo isso que eu falei é resultado da leitura dos documentos oficiais que eu pesquisei. Muito obrigado.